Desculpa o palavreado, tá, gente? Você pensa assim, porra, aí eu sou foda. Foi uma época sensacional. Eu joguei com um rapaz, um levantador de São Paulo, né, o Marco Aurélio. Um abraço pro Marco Aurélio. Joguei também com o Lafite Alves, também excelente jogador de Brasília, né? Inclusive ele estava com a família dele, um abraço para ele lá, para a esposa. Pessoas sensacionais. E o nosso clube, né, o Marítimo, que nós ficamos em 5º lugar nesse ano, ele não tinha uma grande estrutura, mas tinha pessoas boas, pessoas certas, pessoas que trabalhavam bastante. E esse levantador, né, o Marco Aurélio, ele tinha muito talento, né? Então a gente conseguia gerir esse... Porque ele era um pouco... Gostava de sair um pouco à noite, era um pouquinho... E esse meu colega, tipo assim, controlava ele, ajudava na relação, né? E existe também algum conflito com o treinador, sempre existiu assim. Às vezes a pessoa não se adapta bem ao treinador, como o treinador fala. E normal, tá tudo certo. E é normal, né? Então, assim, foi uma época sensacional. Um 5º lugar para nós, para aquela estrutura, com 5 profissionais praticamente, era uma coisa assim, fora de série. Então, esse ano foi sensacional. Havia jogos que a gente ganhava com muita facilidade pelo o nível dos atletas. E eu me destaquei nesse sentido de bloqueio, né? Já vinha bem, já vinha numa ascensão e culminou de eu ter essa possibilidade. Inclusive tem até um fato engraçado, que nas últimas rodadas, né, as últimas 4, 5 rodadas já estava se especulando, será que eu não vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Porque ela vinha saindo regularmente, né, os dados, né? E aí, nesse momento das 4, 5 finais, né, jogos finais, a minha ascensão foi maior, entendeu? Então eu deixei o 2º lugar mais para trás. Isso é bom, porque geralmente a ansiedade pode atrapalhar nesse momento. Eu acelerei, né? Então assim, o pessoal fala muito, eu acelerei, cara. Eu já tava lá em cima, não vai segurar. Cara, uma cortada. Se bem que eu gosto muito dos levantadores e dos líderes. Uma cortada e tal, gera uma emoção. Agora o bloqueio, cara, deve ser uma parada assim. Bloqueio é gol. Você surpreende. Né? Bloqueio é gol, né? Você surpreende. É uma técnica, por exemplo. Você vê hoje os grandões, né? No vôlei. Eles são muito altos. Então eles estão ali sempre dando bote. Eles não se mostram pro atleta que ele tá chegando ali. Ele quer pegar a surpresa. Então, tipo assim, há momentos que o levantador quando ele vai bater na bola, ele vai falar, eu vou jogar para lá, vai bater. Se ele não tá vendo, ele vai, vou bater ali, que vai passar. Aí, tipo assim, quando ele vai bater, o cara surge. Então é muito hoje em dia, né, com os rapazes muito altos, é a surpresa, é o efeito surpresa. Aí você pega no bloqueio. De jogo também. É o timing certo. O timing, né? E a surpresa. E eu, por não ser tão gigante assim, tenho 1,92, né? Então eu tinha um salto muito legal. Eu saltava muito bem no tempo certo. Então eu pegava muita surpresa. Eu fazia leitura, eu estava olhando. Muitas vezes eu estava vendo ali no alto, ele assim, eu estou olhando, né? Eu estou olhando as ações. Então muitas vezes eu estou olhando ele e estou ajustando aqui no último time. Mas isso aí depende da agilidade. Cara, de repente... O vôlei na rede é muito olho no olho? Tipo assim, do atleta do outro lado? É muito olho no olho. Muito olho no olho. Você sente até o nervosismo de repente do cara. Você sente. Eu falei, fração de segundo tem que ser diferenciado para jogar em alto nível. E você também, eu gosto de elucidar isso, né? Inclusive até tenho, né? Eu trabalhei na estatística, né? Em uma temporada lá com o vôlei feminino. A estatística ela mostra exatamente a leitura do jogo. Né? Inclusive nesse ano, né, vou até mandar um abraço para o professor Ricardo Nunes, lá de Portugal. Eu trabalhei com ele, excelente treinador, fiquei com ele muitos anos, 11 anos, né, de atividade. Então, um excelente treinador, excelente profissional. Então, muitas vezes eu tinha reunião com ele, né, e a gente conversava, analisava os dados que a gente retirava das partidas. Né? E nesse ano, a gente conseguiu muitas vitórias 3-2, justamente porque é passado para ele uma estrutura daquele jogo 2 muito pegado. Né? Então, para o 5º set, a gente já utilizava a estatística como mudança de estratégia. Então, a gente teve excelentes resultados, né? Com vitórias de 3-2. Acho que foi o ano que a gente mais ganhou vitórias de 3-2. E teve também uma excelente posição a equipe. Ficou em excelente posição. Ô, Márcio, eu escutei o Bruninho falar, acho que foi no Charla Podcast, que muitos jogos são levados por 3-2, mas não quando tá, por exemplo, você sente que o adversário vai chegar, o cara não diminui o ritmo. Mesmo que tiver 24-10, o cara não diminui. É assim mesmo. Botei hora e falei assim, cara, vamos levar pro tie break. Vamos segurar a energia. Porque eu falei assim, eu achei que foi jogar pra galera.
Não, assim, o esforço, a gente tá ali, quer fazer todos os pontos, quer bloquear, quer jogar, entendeu? A gente nunca tá ali pensando, eu vou fazer mais esforço ou menos esforço. Assim, de um modo geral, o que acontece? O nível tá muito alto. Quem tá jogando no alto nível, eles estão muito perto. Eles não têm mais aquela discrepância. Você vê equipes de último lugar, vai lá e ganha do primeiro. Acontece. Né? Até recentemente houve na Superliga lá um problema lá, o Cruzeiro perdeu do último colocado, não foi para as finais e ficou ali entre os 6, entendeu? Então assim, isso é muito perto. Hoje em dia, com profissionalismo, os atletas estão muito de alto nível, né? E o primeiro para o último não tem tanta diferença como antigamente, há décadas atrás. Então isso também é um fator. Verdade, antes existia mais discrepância. Sabia que eles iam ganhar. Exatamente. Hoje já tem uma dúvida. Às vezes equipes podem surpreender porque o nível é muito alto, né? Condicionamento físico. Você chegou a ser treinador em Portugal? Trabalhar em Sim, eu tive 5 equipes, né, de formação, júnior, juvenil. Eu tive uma equipe adulta, sênior feminina, né, que nós chamamos lá. E foi uma experiência interessante, porque eu já vinha, né, com essa vivência, né, comunicação. Pelo seu histórico ali dentro de quadra já era... O próprio treinadores que eu tive, né, é muito sistematizado, né, o treinamento. Tipo assim, a gente treina 5 vezes, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? Então, cada dia a gente tem um planejamento de treinamento. Por exemplo, segunda-feira a gente vai fazer uma recuperação no fim de semana. Terça-feira a gente já trabalha um ataque. Quarta-feira um bloqueio. Quinta-feira tático. Sexta-feira novamente tático, direcionado para a partida do fim de semana. Né? Além do que no campeonato português nós temos 8 meses, né, de campeonato. Então é um campeonato longo. Né, com muitas equipes, Então esse planejamento longo ele é feito pelos treinadores, né? E você consegue trabalhar todo o processo. Por exemplo, ensaiar o treino de bloqueio. Você vai ter um dia que você vai treinar especificamente, ensaiar bloqueio com defesa. Então você trabalha aquilo ali, você trabalha 2 horas aquilo. Então assim, é tudo ensaiadinho, né? E hoje em dia, só para concluir aquela situação da estatística, você na sexta-feira, vamos ver, você vai jogar no sábado, você já trabalha a estatística da outra equipe, coisa que o Brasil faz muito bem, com o Bernardinho e toda a equipe dele estatística, né, que é uma equipe grande, né, tem mesmo, que acompanha a seleção, com pessoas que filmam o jogo, que trabalham com a estatística, né? Então essa estatística ela vive lado a lado com os resultados, né?